Oi vovô, oi vovó, a gente está de novo com a Roberta, sempre atendendo a gente, para falar um pouquinho mais, de novo, de obrigações e direitos. A Roberta, ela é advogada e ela conhece muito desse ambiente do idoso com relação ao neto. Quais são as obrigações e quais são os direitos? Bom, hoje a gente vai falar especificamente de pensão. Como que rola a pensão? Você tem que pagar? Quando você tem que pagar? O valor? É muita pergunta, Roberta. Obrigado por estar aqui. A gente sabe que envolver relações financeiras, quando já tem relações emocionais envolvidas, é difícil, né? Muito difícil. Bastante complicado. E quando que o avô tem que pagar a pensão, por exemplo? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a questão do exercício de poder familiar, dever de alimentos. Bom, nós já tínhamos falado no nosso último encontro que os pais têm o dever de cuidar dos filhos, cuidar, educar e, obviamente, pagar todo o seu sustento do ponto de vista material. Minha gente, a obrigação primeira é dos pais, não é dos avós. Avô complementa. Certo. Avô não deve pagar pensão alimentícia para sustentar o neto. O que o avô deve fazer é complementar. Então, quando é que aparece a obrigação do avô pagar alimentos? Quando os pais não conseguem sustentar os seus filhos. E aí a gente pode pegar várias situações que eu já vi. Filho usuário de droga. Aí a mãe vai pedir pensão para o filho é usuário de droga. E aí esse pai, que é o avô, ele banca todos os deveres do pai. Exatamente. O pai está momentaneamente com problema. Exato. E aí ele também tem que arcar com os custos, e aí é uma complementação. Por quê? Porque o pai não consegue momentaneamente pagar a pensão alimentícia. O fato é, a criança precisa ser sustentada pelo pai e pela mãe. Se não consegue por algum motivo, e aí pode ser por uma questão de doença, pode ser realmente por um problema temporário de desemprego. Falecimento. Exato. Né? Então, se não consegue, aí sim os avós passam a complementar. A palavra é essa, mas aí complemento. Vamos entender. A que nível que se complementa? Ao nível da necessidade da criança. Tá. Então existe sempre uma regra. Quem determina a necessidade da criança? Existe sempre uma regra. Necessidade e possibilidade. Então é necessidade da criança e possibilidade dos avós em complementar. A criança, ela tem um nível de gasto. Aí você diz assim, como é que a gente vai determinar isso? Bom, qual é o padrão de vida que aquela criança tem? Ela é uma criança de classe média baixa, classe média alta. Ali a gente vai determinar mais ou menos o padrão. Entendi. O quanto custa. Vamos supor, o avô que está assumindo as responsabilidades do pai, porque o pai faleceu, porque o pai está doente, porque o pai sumiu. Perfeito. A gente vai ser analisado o padrão do avô para saber o quanto ele pode complementar. O padrão da criança e o padrão do avô. Entendi. É sempre essa regra. O quanto a criança gasta e o quanto o avô pode pagar. Porque a criança pode gastar muito. Se o avô não puder pagar, é lógico que ele não vai pagar. Né? Então a gente tem situações assim. A criança tem um gasto mensal, e isso é verdade, já vi situações assim, de R$7.000 por mês, só ela. Se você pagar uma escola mais ou menos, R$7.000. É sempre possível, né? Eventualmente lá o salário do avô, ou a pensão do avô, o INSS do avô é de R$7.000. É óbvio que ele não vai pagar isso. Ele vai pagar aquilo que é possível ele pagar. Quanto ele pode pagar? As pessoas falam assim, 10%, 20%, 30%. Gente, isso não existe. O que existe é, na prática, a discussão no processo, o quanto é razoável pagar. Para que o avô também possa bancar o seu próprio sustento. Né? Porque o cara tem gastos com medicamentos, com uma série de outras coisas, plano de saúde. A gente sabe que esses gastos são muito altos. E isso precisa ser mostrado para o juiz. Sim, do processo. Entendi. Então vamos supor, e aí o valor vamos usar um valor hipotético, gente, isso aqui, porque eu acho que mensurando, né, tornando plausível a ideia, acho que a gente vai entender melhor.
A criança tem um gasto de 3 mil reais. Pela lei hoje, é obrigação metade do pai e metade da mãe. Perfeito. Pelo que eu entendo. Não necessariamente metade. Se o pai ganha mais, o pai paga mais. Paga mais. Se a mãe ganha, ou vice-versa, a mãe ganha mais, A mãe paga a mãe mais. paga mais. Tá? Então Mas vamos supor que tem um padrão que seja seja equitativo. assim, equivalente ali de vida. E aí a mãe estaria responsável por 1.500, o pai por 1.500. Isso. O pai não existe. O avô complementa. Com os 1.500. Se ele puder. Se ele não puder, o juiz vai determinar um valor que ele possa. Aí ele pode pagar R$200 de pensão, é o que vai ser determinado. R$100 de pensão, é o que vai ser determinado. Entendi. E como é que a gente sabe disso? Aí ele vai mostrar, olha, eu ganho R$3.000, eu gasto com plano de saúde, medicamento, alimento, eu gasto tanto. Só me sobra R$100. E é o que vai ser pago. É o que vai ser pago. Pô, isso é muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Existe a obrigação de estar... Eu acho que nenhum avô que ama o neto e que quer o melhor pro neto vai deixar de ajudar. Mas também não pode... Eu falava isso que quarta-feira agora foi dia do avô. E eu falava isso lá. Eu fiz um texto, falei, olha, você tem que conviver com o seu neto, você tem que estar com o seu neto. Mas também não se esgoela, né? Tem neto que cobra muito do avô. Porque não tem noção. Então você tem que pôr limite no seu neto. Exatamente. Vovô, vamos correr e vamos baixar e vamos pular. Mas olha, você tem artrose. Vamos lá, vamos com calma. Então tem que ter cuidado. É a mesma coisa aqui. Você quer ajudar seu neto, você também não pode deixar de viver por conta disso. Tá? Lembrando sempre o que a Roberta falou aqui pra gente. A responsabilidade principal é do pai e da mãe. O avô, a gente pode chamar de plano B? É o complemento. É o complemento. A lei chama, inclusive, de complemento, de obrigação complementar. E aí, vamos supor que isso pode rolar no bom senso, ou é bom sempre que esteja rolando judicialmente? Você entendeu a pergunta? Perfeito. Suponha que a gente esteja aqui com uma situação de um filho desempregado, separado da mãe, tem uma criança e essa criança precisa de alimentos. O filho está desempregado. O que a mãe tem que fazer? A ação tem que acontecer primeiro contra o filho. Ela nunca pode demandar contra o avô diretamente. Então, primeiro contra o filho. O filho não pagou, que é o pai da criança. Aí a gente entra com uma ação contra o avô. E aí, neste momento, se o avô quiser eventualmente pagar, complementar e ajustar isso, independentemente de uma ação judicial, pode-se fazer um acordo, Vinícius, só que faz essa homologação em juízo. Essa é a pergunta, porque rola muito o seguinte, o avô que tem uma condição financeira um pouco melhor, vê que o neto precisa disso, precisa daquilo, vai comprando, vai cedendo, vai fazendo, vai dando, às vezes não dá em dinheiro, mas paga o convênio médico, paga a escola, e aí, de repente, essa pessoa quer mais, eu vou falar, olha, chega. E aí quando a pessoa fala chega, a pessoa vai para a justiça e fala, olha, nunca fez nada. Então, se for um caso de complemento mesmo, que fique definido e em documento, homologado pelo juiz. Então, você vai fazer um documento dizendo, olha, eu vou pagar o plano de saúde e o transporte escolar. Acertou isso? E sabe que é isso que vai ser até a idade 12, 13, 15 ou 18 anos? Então, coloca-se num documento e pede para o juiz homologar. O que é isso? É o juiz dizer, ok, esse acordo que foi feito, ele tem validade em juízo. Ele é válido, a gente tem ciência de que ele existe. Isso. Entendi. Isso é bom porque você não tem a discussão de depois as pessoas pedirem mais. Mas por outro lado, e também é muito importante isso, ele te traz uma obrigação. Uma vez que você fez e colocou no documento, você não vai abrir mais mão. Porque, por exemplo, imagina, hoje você está bem, está pagando e está ajudando, e aí amanhã você perdeu o emprego. Como é que você faz? Você vai ter que conversar com o juiz de novo. Exatamente.
Então Se foi ele que te deu a obrigação, é ele que pode tirar, né? Exatamente isso. Então é o cuidado que a gente tem que ter também. Porque não se comprometer com valores que você não vai conseguir pagar. E mais, né? As pessoas têm mania de mudou a situação, não posso mais, vou resolver por mim. Ah, não vou pagar porque a pessoa tá vendo que eu não posso pagar, não. Vai à justiça. Vai à justiça, deixar claro, explicar por detalhes o que está acontecendo ou não. Perfeito, isso. É isso. Gente, a gente conversou sobre o direito e a obrigação da pensão. Como que funciona para os avós, especificamente, essa questão. A Roberta sempre atendendo a gente. Muito obrigado. A gente volta com mais temas mais para frente. Valeu, Tchau. pessoal. Até mais. É isso aí.